Bom, independente, vamos começar as atividades. Gostaríamos de agradecer a presença de cada um que nos honra essa noite com sua distinta presença. Gostaria de cumprimentar de primeira mão o Dr. Wesley, presidente da Comissão de Advocacia Pública do DF e dos Estados, bem como o Dr. Wesley, nosso conselheiro também da OABDF, e nossos palestrantes, doutora Cláudia e doutor Eduardo, que no momento próprio será feita a apresentação com a propriedade divina. E aproveitar também para cumprimentar os nossos conselheiros, Dr. Walter Coutinho, Dr. Anderson Menezes, Dr. João Paulo Amaral, Doutora Cristina Tupino e Doutora Suene Almeida, a quem eu peço uma salva de palmas aí, que nos dão ajuda aqui da presença hoje à noite. Oportunidade que também eu peço para que os mesmos se façam presentes aqui na primeira fileira, para que todos possam conhecê-los e que possamos estar mais próximos dos nossos conselheiros. Também aproveito a oportunidade para saudar a doutora procuradora Ana Carolina Magalhães, que tomou posse hoje na comissão, presidida pelo Dr. Wesley. E muito bem-vinda, doutora Carolina. Todos os membros da Comissão de Assuntos Legislativos, gostaríamos de saudar. Todos os membros da Comissão da Advocacia Pública, todos os membros da Comissão de Direito Tributário, todos os visitantes, todos que se fazem presente. A nossa palestra, debate, vai ser bastante objetivo, nas pequenas essências que estão os grandes perfumes. Vamos sintetizar em 15 minutos para cada um dos palestrantes e 15 minutos para as palestras. O objetivo, 45 minutos, terminarmos os nossos trabalhos. Após as palestras, cada pergunta poderá ser feita no período de 1 minuto. A doutora Isabela vai controlar o tempo, e bem como todo o gerenciamento. Tudo bem? Tudo bem. Se precisarmos de uma dilação de prazo, não terá problema. O doutor Wesley é muito generoso nesse aspecto. Passo a presidência dos trabalhos, Dr. Wesley Bento, presidente da Comissão da Advocacia Pública do DF dos Estados. Também gostaria só de cumprimentar o Dr. Fernando Furlan, que nos brinda com sua distinta presença hoje, também nos enriquecendo com uma nova ideia para o debate aí que deve acontecer nos próximos dias com os nossos candidatos ao governo. Bem, muito boa noite a todos. Eu quero agradecer de coração a presença de todos nesse evento. Esse marca o início de uma série de eventos que a nossa Comissão da Advocacia Pública do DF pretende realizar, um a cada mês, com temas voltados de interesse da advocacia pública como um todo, e por consequência a toda a sociedade. Contamos com a parceria sempre da Comissão de Assuntos Legislativos, do Dr. Jackson Domênico, que muito nos ajudou nessa realização desse evento, nessa parceria. Eu aqui de público dar esses justificados agradecimentos. Hoje, esse primeiro tema que foi escolhido para ser tratado aqui nessa palestra é um tema muito sensível ao Estado, mas sensível a todos nós, que é dinheiro, arrecadação e recuperação dos créditos do Estado. E o tema desperta muito interesse no meio tanto da advocacia pública e, por consequência, também da advocacia privada, do outro lado, dos contribuintes, da sociedade como um todo, não só pelo êxito dessa recuperação de crédito, mas pelos mecanismos que são utilizados para que esse crédito seja recuperado. Então, nós temos hoje uma lei que estabelece um procedimento, de certa forma, rígido nesse aspecto, e um projeto de lei do Congresso Nacional que pretende, de certa forma, revolucionar o funcionamento desse mecanismo. E é por isso hoje que nós temos a alegria de receber aqui a doutora Cláudia e o doutor Eduardo para nos brindar com esse conhecimento. Espero que todos saiam daqui hoje levando um pouco mais do que trouxemos. Eu vou pedir ao doutor Ernesto que leia o currículo dos palestrantes e em seguida darei a palavra
primeiro a doutora Cláudia e em seguida ao doutor Eduardo. Boa noite a todos. A palestra de hoje é sobre as novas perspectivas para a execução fiscal. Os palestrantes que nos honram com a presença, doutor Eduardo Luiz Machado Cavalcante, doutora Cláudia Trindade. Doutor Eduardo é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, possui diploma de Estudos Avançados DEA na Universidade de Salamanca, na Espanha, advogado e procurador do Distrito Federal. Doutora Cláudia Trindade, procuradora da Fazenda Nacional, coordenadora da atuação da PGFN perante o Supremo Tribunal Federal e doutora pela USP. Eu de logo passo a palavra então à doutora Cláudia, né, que vai iniciar. Fique à vontade, doutora Cláudia. Muito boa noite, caros colegas. Agradecer o convite que muito me honrou estar aqui na nossa casa, né, a Casa dos Advogados, e debatendo com um público tão seleto. Eu preciso confessar que eu não sou a pessoa mais indicada para debater esse tema, muito embora seja procuradora da Fazenda há 20 anos e tenha atuado muito com as execuções fiscais, mas eu estou há 6 anos coordenando a atuação da Procuradoria perante o Supremo, e então esses temas acabam chegando muito raramente como em ações diretas. O Supremo tem o entendimento que não há questão constitucional a ser debatido quando se trata de aplicação de normas da execução fiscal. Contudo, quando o doutor Eduardo me chamou para o debate e me propôs o tema, eu corajosamente assim, aceitei o desafio, porque ele foi encarregado de falar sobre as perspectivas de uma nova legislação, e eu me propus a fazer um apanhado sobre o que temos, a discussão atual de hoje, que é até objeto de uma ação direta proposta pela OAB, referente à questão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Então, o meu debate, eu até preparei um texto, mas eu vou procurar ser o mais breve possível e trazer o estado da arte desse debate, da questão da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, principalmente no que diz respeito ao artigo 739-A, né, que fala da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, que é especificamente essa a matéria que foi posta perante o Supremo Tribunal em ação direta de inconstitucionalidade. Não preciso, seria despiciando relembrar a natureza da execução fiscal, da execução do título executivo, que ela assume uma natureza distinta, tem uma diferenciação de tratamento, com uma lei específica, a Lei 6.830, que foi criada no intuito de se possibilitar um melhor tratamento ao crédito público, uma melhor efetivação na recuperação dos créditos públicos, no intuito de realização do interesse público primário, de garantir ao Estado os recursos necessários para a satisfação daquelas necessidades públicas, para ampliação do leque da tal reserva do possível, mas também para garantir uma justiça fiscal, fazendo com que aqueles contribuintes que honram as suas obrigações, que pagam os seus tributos, não sejam lesionados por uma atitude de evasão tributária e que acaba repercutindo na concorrência, na formação dos preços. Então, a ideia que se pretende ter com uma melhor efetivação do crédito público é evitar aumentos de cargas tributárias se todos pagarem. Então, no final, o que se pretende é isso, é ter uma celeridade na recuperação do crédito para que a norma tributária seja efetiva. Evidentemente, com o crivo do judiciário, com o crivo do contraditório judicial, que é
obrigatória pela nossa Constituição e que vai anteceder a expropriação dos bens do devedor para garantir esses créditos públicos. Quando houve a mini-reforma, a última mini-reforma do CPC, que veio e atingiu muito profundamente o sistema da execução dos títulos extrajudiciais, se levantou desde logo se essa alteração normativa se aplicaria aos créditos tributários, tendo em vista a existência dessa lei especial, que é a Lei 6.830. Ora, o próprio artigo 1º da Lei 6.830 prevê que as execuções fiscais, a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e suas respectivas autarquias será regida por essa lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Então, desde a promulgação da Lei 6.830 de 1980, já havia previsão expressa da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Então, veio a lei especial e a reforma do Código trouxe normas que são mais benéficas ao credor em geral, que possibilitam uma melhor recuperação do crédito ao credor em geral. Aí se pôs a questão, mas se a Fazenda Pública tem uma lei especial, a ela não se aplica essa lei geral. Bom, os doutrinadores, a Procuradoria, inclusive, emitiu um parecer interno, parecer PGFN, que é o parecer da representação judicial 1732 de 2007, invocando uma teoria que é muito utilizada, que já veio importada da Alemanha, que já foi muito utilizada na seara da defesa do consumidor, importando para a interpretação desses novos dispositivos, que é a chamada a teoria do diálogo das fontes. Então, o autor desse parecer é um colega nosso, hoje lotado no Rio Grande do Sul, o Dr. Paulo Mendes de Oliveira, e ele explicita em rápidas palavras, só para nós termos uma situação, que a interpretação das normas postas no ordenamento, elas têm que ser colocadas, elas devem ser feitas, tendo em vista a sua finalidade e dando a máxima eficácia às normas postas no ordenamento. Assim, se uma norma é criada com o objetivo de dar tratamento mais benéficos aos seus destinatários, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a da criança e do adolescente, por exemplo, uma lei específica para a execução fiscal que vem dar um tratamento privilegiado aos seus destinatários. Então, o trabalho do intérprete deve ser desenvolvido a proporcionar então, uma eficácia prática daquele fim que a lei tentou proteger. Dessa forma, existindo essa legislação especial, sobrevindo uma lei geral com um tratamento mais benéfico, a ideia dessa teoria do diálogo das fontes é evitar que a norma geral, que aquele destinatário da norma que recebeu um tratamento especial não seja beneficiado pelo tratamento geral trazido pela norma nova. Aí há um temperamento da derrogação daquele princípio de lei geral, da lei especial derroga a lei geral. Então, basicamente, a gente tem pouco tempo e nem é o caso de nos aprofundarmos, mas foi essa teoria que foi invocada pela Fazenda Nacional e foi levada às cortes e que foi consagrada pelo STJ a fim de possibilitar, sim, a aplicação subsidiariamente das inovações posteriores trazidas na lei geral à execução fiscal, a esse instituto que tinha um tratamento de lei especial. Bom, com relação especificamente à questão do artigo 739-A, a questão dos embargos à execução. De acordo com esse parecer da Procuradoria, que acabou sendo a posição oficial defendida em juízo
previsto pela instituição, todas as normas mais benéficas do Código do Processo deveriam ser invocadas pelos procuradores na recuperação do crédito público. Porém, com relação à necessidade ou não de garantia do juízo, a necessidade ou não, a concessão ou não de efeito suspensivo, qual seria a regra a ser invocada? A regra seria a lei de execução fiscal, que prevê o oferecimento de garantia e que os embargos só poderiam ser admitidos mediante garantia do juízo. E aí, essa seria a regra, então, assim, só a partir daí ela poderia ter um efeito suspensivo. Porém, é óbvio que a vida prática acaba atropelando a nossa teoria, e o que aconteceu é assim, bom, nós vamos aplicar subsidiariamente, só que também não há essa obrigatoriedade de se ter a garantia do juízo na execução fiscal. Admite-se sim a propositura de embargos à execução antes de garantir do juízo. Porém, se aplicará então o que diz o 739-A do CPC, que fala que os embargos do executado não terão efeito suspensivo e que esse efeito suspensivo poderá ser deferido pelo juiz a requerimento do embargante quando, sendo relevantes o fundamento desse pedido e o prosseguimento da execução possa causar manifesto gravame de difícil reparação ao devedor. Então, esse artigo 739 começou a ser aplicado pela jurisprudência pátria, pelo menos no que diz respeito às execuções fiscais da Fazenda Nacional. Bom, essa questão chegou aos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal, no RE 626-468, afastou, se desonerou de julgar essa questão na linha de jurisprudência já anteriormente pacificada, de que a aplicação subsidiária do Código de Processo se tratava de discussão de índole infraconstitucional. Qual lei vai ser aplicada e se há essa subsidiariedade? Essa é uma questão infraconstitucional. Então, nesse RE representativo, o 626-468, o Tribunal disse o seguinte: execução fiscal, concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, aplicação do 739-A, inexistência de repercussão geral, divergência solucionável pela aplicação da legislação federal. Então, quem é o tribunal responsável, até nesse caso, por curiosidade, quem propôs a questão, a apreciação da Corte para reconhecimento da repercussão geral foi o ministro Marco Aurélio, e ele entendia que havia sim repercussão geral, porque se discutia questões constitucionais, como o direito à propriedade, direito ao contraditório e tal, mas ele restou vencido pela unanimidade dos ministros que se manifestaram, e a divergência foi capitaneada pela ministra Ellen. Então, mas consagrando uma jurisprudência que já era pacífica na Corte, que essas questões são questões de índole infraconstitucional. Boa noite. Boa noite, presidente. Queria convidar o nosso presidente, nosso secretário-geral. Convidar a posse do TJ, fiquei lá de plantão a tarde quase toda. Amanhã a nossa votação, aqueles que puderem ir amanhã. Amanhã o nosso pedido do excesso deve ser votado, a presença dos advogados é importantíssima. Conto com todos aqueles que puderem ir amanhã à tarde, a partir da 1h30 da tarde. Boa reunião para todos e muito obrigado. Obrigado. Parabéns pelo trabalho aí. Boa noite, boa noite. Bom, reforçando até essa questão, como ela se pacificou no Supremo, uma decisão monocrática da ministra Camilúcia, já posterior, ela foi muito incisiva, e a ministra Camilúcia é relatora da ADI, ela foi muito incisiva
quando ela menciona que essa questão já está pacificada, que o recurso é protelatório, que cabia multa. Então, ela assim, entrou muito nesse mérito e afastou no agravo do instrumento 747231 pretensão idêntica à que está posta hoje na ADI. Bom, o Superior Tribunal de Justiça, que, por determinação até do próprio Supremo Tribunal Federal, ficou sendo o órgão competente para unificar esse entendimento jurisprudencial, ele, no recurso repetitivo 1.272.827 de Pernambuco, entendeu que não há contradição e que não há nenhuma impossibilidade dessa aplicação subsidiária e, especificamente, da aplicação do artigo 739-A do CPC às execuções fiscais. Não vou ler aqui, porque os colegas podem ter acesso, até pelo adiantado daqui a um tempo, mas o ministro relator, nesse RE, ele adota como fundamento essa teoria do diálogo das fontes. Posteriormente, também, essa teoria ela passou a ser adotada em várias situações que se questionava essa aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais. Um outro exemplo foi quando se decidiu sobre a questão do Bacenjude. O ministro Fux, no RE 1.184.765 do Pará, acabou meu tempo? Já estou concluindo. Ele mandou também aplicar essa teoria do diálogo das fontes para entender que sim se aplicava o CPC às execuções fiscais. Pois bem, os argumentos da OAB, eles se fixam na questão da proporcionalidade e razoabilidade, no devido processo legal, na violação do direito de propriedade, princípio da isonomia contraditória. Só para concluir o raciocínio, basicamente a defesa fazendária e o meu entendimento e o que se tem se colocado nos tribunais é que a formação do título executivo, que se alega que não há um contraditório, 98% das execuções fiscais, pelo menos na esfera federal, ela decorre de declaração do próprio contribuinte. Quando há um auto de infração, há um amplo contraditório com possibilidade de recurso ao CARF. No CARF, que é o Conselho de Recursos da Administração Federal, o trânsito julgado se dá apenas contra a Fazenda, então aí o contribuinte ainda pode ir ao Judiciário por vários remédios legais e constitucionais e questionar esse crédito tributário. Então, quando se chega a uma CDA, quando se chega a um crédito tributário, esse crédito tributário já foi plenamente discutido, então, no nosso entender, não há nenhuma violação ao contraditório. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eles se sobressaem no seguinte sentido: se é razoável que o meu credor de cartão de crédito tenha todos os benefícios de uma cobrança forçada, uma execução forçada com construção dos meus bens e expropriação dos meus bens, nos termos colocados na lei processual, da mesma forma, a satisfação do crédito tributário que atende o interesse público e que tem o Brasil como consagrada a primazia do interesse público sobre o interesse privado, então, com mais razão, haveria essa necessidade de uma aplicação dessas normas da execução nesse caso. Com relação ao princípio da isonomia, o Supremo já definiu também que não há violação do princípio da isonomia quando você dá um tratamento, uma prerrogativa ao ente público. A discussão que mais que me chamou a atenção e que me preocupou pessoalmente, que ainda não está pacificada, né, nos tribunais, é a questão da execução antecipada, da alienação antecipada de bens, com a posterior devolução dos valores aos contribuintes. Então, eu imagino até que os colegas, né, que advogados, acabam se preocupando mais com essa questão.
Essa questão, ela ainda não tem uma definição, mas a tendência, é uma das questões que nós discutimos na Procuradoria, nós procurarmos defender que se aplique a essa, né, no caso da alienação antecipada, essa quantia fique depositada à conta do juiz com a devida remuneração, como é feito nos depósitos judiciais, e que, em sendo procedentes os embargos à execução posteriormente, mesmo tendo havido alienação, o contribuinte terá a possibilidade de levantar o seu crédito e ser plenamente ressarcido dos prejuízos que teve. Então, são basicamente esse ponto que está a questão. A questão agora está posta no Supremo e nós vamos aguardar aí se o Supremo vai realmente se propor a analisar a ação direta. Muito obrigada. Desculpe ter ultrapassado o programa. Eu agradeço as palavras da comunidade que nos brindou aí com sua vasta experiência na frente da PFL do Supremo Tribunal Federal. Queria registrar aqui a presença do Dr. Wesley Rocha, que também é um exímio conhecedor da matéria. Quero registrar também a presença aqui do Dr. Eduardo Lanhalt. Espero que eu tenha acertado aí o sobrenome. Se errei, é justificável. E eu passo a palavra ao Dr. Eduardo Muniz. Muito boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, em nome dos meus queridos amigos, Dr. Wesley, Dr. Jackson, Dra. Cláudia também, que acompanha a mesa, agradecer a participação e ter aceitado prontamente, né, o desafio aqui de falar de um tema tão intrigante, né, interessante, principalmente quando um membro da Procuradoria se depara, com advogados, né, que poderíamos assim pensar em lados opostos, né, e também aos amigos e colegas aqui presentes, muitos dos quais têm um grande carinho. Muito bom. Então, me coube aqui falar sobre o projeto de lei e as inovações advindas em uma perspectiva de um novo modelo de cobrança judicial da Fazenda Pública. Existem vários projetos de lei que tramitam no Congresso, mas podemos sintetizar ou resumir um dos principais, o projeto de lei 5.080, tá, de 2009, que traz um novo perfil para a execução fiscal no Brasil, muito lastreado numa concepção de integração entre a cobrança administrativa e a cobrança judicial, que hoje é a lei da execução fiscal, né, a lei que trata da cobrança judicial da dívida ativa da União e dos estados e dos municípios. A lei 6.830, né, a lei da execução fiscal, ela já foi incorporada, já foi editada no ordenamento jurídico brasileiro como uma grande inovação do sistema. Primeiro porque ela veio naquele projeto de desburocratizar a administração pública. Então, a lei tinha a missão de trazer uma nova racionalização na cobrança dos créditos da Fazenda Pública, já extremamente desgastada essa cobrança e obsoleta. Tanto é que ela veio superar o decreto de 1938, o decreto de 1960, do período de Vargas, Getúlio Vargas, que por sua vez superava um decreto de 1916, que fazia muita remissão às ordenações filipinas, de 1850. Então vejam bem que a gente tinha um tratamento até a década de 80 da cobrança dos créditos da Fazenda Pública muito semelhante ao que se operava na cobrança em geral no Código Comercial brasileiro. Muito bem. Então veio a execução fiscal. Muito se esperou na execução fiscal como um grande instrumento de recuperação de ativos para a Fazenda Pública, né? Mas com o tempo foi se percebendo que esse modelo nasceu com os anos de operacionalização, ele foi se desgastando, foi se tornando um instrumento fracassado, obsoleto, desgastado.
e ineficaz. Hoje, o panorama que a gente tem da lei de execução fiscal no Brasil é que a Justiça Federal e a Justiça de uma forma geral tem mais da metade da sua carga processual de cobranças judiciais, de execuções fiscais. E grande parte dessas execuções fiscais vindas das execuções fiscais propostas pelos conselhos de fiscalização, né, das profissões liberais. E também, claro, das execuções propostas pelas fazendas públicas. E, além de assoberbar o Poder Judiciário, o que tem se visto é que essas cobranças têm sido postas de lado. Então, hoje, em estudos envolvidos sobre o tema, se concluiu que, em média, a duração de uma execução fiscal no Brasil ela alcança 12 anos. Se for somado o período de contraditório administrativo para a formação da certidão dívida, a gente teria aproximadamente uma média de 4 anos. Ou seja, para uma possível satisfação do crédito tributário, a gente poderia ir uma média imaginar 16 anos na Justiça. Então, além disso, essas execuções fiscais elas foram se tornando um instrumento de superlotação do Poder Judiciário. Primeiro porque nem tudo que era ajuizado tinha a mesma proporção de encerramento de execuções fiscais. Então, a média que se pondera é que apenas 20% das ações ajuizadas eram concluídas em termos de satisfação ou conclusão das execuções fiscais. Então, enquanto se ajuiza muitas execuções fiscais, grande parte delas vão amontoando o Poder Judiciário que não tem um fim. Hoje, a dívida ativa federal alcança e ultrapassa R$1 trilhão, somando as execuções fiscais, as contribuições, os tributos em forma geral. E o índice de recuperação da dívida ativa, aí eu posso até estar enganado, viu, doutora Cláudia, mas me corrija, mas chega próximo a 1%, 2% desse ativo, né, da União. O que seria um índice irrisório diante do volume de ativos aí que teria o ente federado para recuperar. Se comparado com a iniciativa privada, os bancos, por exemplo, eles alcançam índice de satisfação do crédito, né, se for comparar, em torno de 60% a 70%, enquanto que os créditos perseguidos pela fazenda pública alcançam índices irrisórios. E isso termina trazendo diversas consequências para o sistema, principalmente com a edição de modelos de parcelamento, o refis, o país, enfim. E isso causa principalmente um problema de educação fiscal. Hoje se espera, né, hoje muitos advogados aconselham o contribuinte muito mais do que discutir na justiça, a esperar um parcelamento. Né? Não, aguarde que eu venha parcelamento. E sempre vem se evitando os parcelamentos para se tentar recuperar a dívida ativa. Então isso traz também uma percepção e incentiva a sonegação e também um claro prejuízo à concorrência, porque aquela empresa que vê o seu concorrente sonegando e sem ter um patrimônio atingido, para ele termina sobrecarregando o seu produto. Então, esse modelo, e recentemente o IPEA fez um estudo, né, sobre a execução fiscal, chegou-se à conclusão de que nas execuções fiscais propostas, gasta-se em torno de 1.500 dias apenas com a citação do executado. Ou seja, grande parte do tempo de duração da execução fiscal é tentando localizar o devedor. Tem índices, né, que são alarmantes. Apenas 0,3% das execuções fiscais chegam à asta pública, a leilões. Existem vários da Fazenda Pública que sequer fizeram uma asta pública, um leilão judicial em execução fiscal. E página. Os principais motivos de baixa dos processos de execução fiscal são a prescrição de decadência, cancelamento da inscrição e, enfim, remissão e outros casos. Ou seja, o índice de encerramento de uma execução fiscal em relação ao pagamento e à satisfação da dívida tributária é bem irrisório. A maioria dos créditos se extingue pela prescrição e pela decadência,
E aí até um dado interessante para os advogados, porque 3,8% das execuções fiscais apresentam objeção de pré-executividade, e apenas 0,5% dessas objeções de pré-executividade são julgadas favoráveis. 6,5% apresentam os embargos de execução, 0,9% são julgados favoravelmente aos devedores. E aí o IPEA faz um dado muito interessante. E aí, para calcular o valor médio que vale a pena se recuperar dentro da execução fiscal, o custo no médio, considerando o custo de um magistrado, dos servidores, ele chega em torno, para o magistrado anual, de R$350 mil, por assim dizer, e um serventuário custa em torno de 160 mil. Então, somado todos esses fatores de tempo, de dispêndio, com o trâmito processual de uma execução fiscal, chegou-se à conclusão que, para valer a pena cobrar o crédito judicialmente, a Fazenda tem que executar um valor superior a R$20 mil. Então, a partir desse momento, e com passados anos, mais de 3 décadas da lei de execução fiscal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, juntamente com a Associação dos Juízes Federais, coordenados pelo Conselho de Justiça Federal, idealizaram um modelo de uma nova execução fiscal, que é um modelo que está no projeto de lei. Esse modelo ele pretende integrar um processo administrativo com um processo judicial. Uma fase constritiva, que seria no âmbito da administração, e uma fase posterior para efeito de execução judicial propriamente dita. Antes de a gente chegar nos pontos mais problemáticos da execução fiscal do novo modelo, é importante a gente ter em mente que a recuperação de ativos ela passa por um grave problema da própria matriz tributária brasileira. Porque hoje quem paga tributo no Brasil são as pessoas de baixa renda. Existe uma pesquisa de orçamento familiar desenvolvida pelo IBGE que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos comprometem 48,8% de sua renda com tributos. Enquanto que aqueles que ganham mais de 30 salários mínimos comprometem algo em torno de 26,3% de sua renda familiar com tributos. E o mais grave ainda, porque a tributação no Brasil ela é tão perversa que ela é silenciosa. É muito comum, se passa a impressão de que as pessoas pobres no Brasil, ou aqueles que têm um poder aquisitivo menor, não pagam impostos. É muito comum isso. Até num grupo de pesquisa, um parlamentar que estava discutindo os temas sobre a matriz tributária brasileira, ele comentava que, como seu motorista, indo ao debate, ele comentou sobre o tema que ele ia palestrar. E prontamente o motorista comentou com ele: comigo isso não é problema, porque eu não pago imposto de renda. Não sabia ele que ele é um dos que mais pagam tributos no Brasil. Então, além dessa tributação disfarçada, mascarada, em que você tem uma tributação essencialmente voltada para o consumo e onerando as classes mais baixas, a gente tem também um congelamento da própria tributação direta, dos tributos diretos. Por quê? Se você imaginar, na década de 80, 90, a gente chegou a ter 13 faixas no imposto de renda. Hoje a gente tem 5 do imposto de renda, além de não ter havido, nesse tempo, nos últimos anos, nas últimas décadas, o aperfeiçoamento, ou melhor, a atualização dessas faixas, o que gera uma profunda oneração dessas pessoas que ganham menos do que 2 ou 3 salários mínimos. Então esse é um grave problema. E ainda mais, a gente tem o costume de estudar no direito tributário que a tributação ela ocorre sobre a circulação, ou no caso, sobre o valor agregado dos produtos. O que mascara também a tributação sobre o consumo, que na verdade essa incidência, essa base de incidência, ela onera o consumidor final, que é aquele quem vai sofrer com as consequências. Então, todos esses problemas, eles fazem com que, se importados para um modelo de recuperação da dívida ativa, podem contribuir não só para essa equidade da matriz tributária, porque ela se agrava ainda mais por um dado científico.
80% das execuções fiscais promovidas no Brasil são contra pessoas jurídicas, enquanto 20 e poucos por cento são contra pessoas físicas. Ou seja, ainda considerando que no Brasil quem tem ou quem está na classe de baixa renda paga mais tributos, aqueles que deveriam pagar mais não estão pagando e vão para a justiça para ter que recuperar o tributo, onerando a sociedade ainda mais. Então é um grave problema. Então, dentro desse cenário, a gente vê esse projeto de lei como um importante instrumento para o debate, para se aperfeiçoar o sistema da matriz tributária brasileira. E para isso, o Conselho precisa ter em mente e participar, porque a grande crítica hoje é que os órgãos institucionais da PGFN, a Justiça Federal, têm debatido e a advocacia, de uma forma geral, tem ficado alheio a esse debate. E é por isso que a gente que promove ou instiga que a gente possa, como instituição, sugerir apontamentos em relação ao projeto de lei que pode certamente interferir nas prerrogativas dos advogados e, claro, dos contribuintes da forma geral. Como vai funcionar o projeto de lei? E aqui eu não vou querer, e não tenho nenhuma pretensão de adentrar em artigos ou parágrafos contidos no projeto de lei, mas traçar um panorama aqui rápido de como ele está desenvolvido. Basicamente em 3 pilares. O primeiro, só vai ser cobrado dos contribuintes quando se verificar realmente que eles têm um lastro para isso. E é o caso da cobrança administrativa. Então, o que a grande mudança é que a Procuradoria-Geral da Federação Nacional, ou as Procuradorias estaduais, elas vão, de antemão, no Sistema Nacional de Informação do Patrimônio dos Contribuintes, pesquisar se eles têm lastro para se ajuizar a execução. Havendo-se esse lastro, vai ser promovida a execução fiscal, né, já com base na indicação, uma constituição preparatória, ou seja, a própria Fazenda, e aí entra-se na discussão, seria quebra de sigilo, porque a Fazenda irá dispor de informações patrimoniais de todos os contribuintes, e ela já busca, dentro de um sistema nacional de informação, todos os bens, né, móveis e imóveis, e ativos financeiros. E assim, aí, lastreada já num bem, é que ela promoverá a execução fiscal. E aí sim, a questão vai passar a ser judicializada. Além disso, haverá uma prioridade também para que os créditos realmente prescritos eles sejam extintos. E aí dá-se uma ênfase muito grande no esforço que a Fazenda Pública efetivamente cancele aquelas inscrições que estejam objeto de prescrição. E nesse sentido é que a grande mudança no processo, no modelo de execução fiscal, é que ele passará a dar um poder, e aí pode ser questionado, aos órgãos administrativos de tributação. Principalmente porque caberá ao procurador, ao verificar, após a constituição do crédito via certidão de dívida ativa, notificar o contribuinte para ele pagar. Enquanto isso, ele faz uma pesquisa no Sistema Nacional de Informação. Havendo o bem, ele promove a execução judicial. Caso não tenha esse bem, mas que seja uma empresa com lastro para tanto, ele promove a execução e, a partir daí, o juiz definirá um percentual para tributação sobre o faturamento. Então, o modelo ele será integrado, muito se assemelhando a outros institutos, outros modelos em desenvolvimento, principalmente nos países europeus, como Espanha, Itália, em que esse processo ele é concentrado nas mãos da administração tributária e fiscal. Então, são vários pontos que são controvertidos, mas aqui eu deixarei, de repente, num debate, até porque a limitação do tempo me impede de avançar mais, mas ressaltando que a grande modificação e a grande controvérsia que a OAB precisa se pronunciar é em relação a essa nova formatação de
que a Fazenda Pública terá a prerrogativa de penhorar e determinar a construção de bens independentemente de autorização judicial. E é isso. No modelo em que hoje se encontra, está falido. Então a gente precisa debater, de fato, como é que vai se aperfeiçoar essa nova cobrança por parte da Fazenda Pública. De modo que ela não só efetive ganhos arrecadatórios, mas que ela possa suprir essa falha na matriz tributária brasileira, que se agrava cada vez mais com a tributação e oneração das classes mais baixas. É esse recado que eu tinha para passar. Desculpem aí me prolongar no tempo, e fica à disposição para o debate. E, quem sabe a gente pode aprofundar um pouco mais agora com as perguntas dos colegas. E é isso. Obrigado. Eu agradeço, doutor Eduardo Muniz, pelas suas palavras, e queria registrar a presença aqui do nosso colega, advogado público, doutor Rafael Vasconcelos, procurador da Fazenda Nacional. Quero pedir que há uma lista de presença que tem, já passou, todo mundo já assinou, é importante colocar o e-mail e o telefone para que a gente possa entrar em contato posteriormente com os presentes. E vou abrir agora para perguntas. Se tiver pergunta, pode se inscrever e fazer de viva voz. Alguém tem uma pergunta a fazer? Fique à vontade. Boa noite, os caros colegas, boa noite, presidente. Nome bonito. Gostaria de cumprimentar os procuradores da Fazenda Nacional, a procuradora, né, e o procurador do Distrito Federal, a presidente de informação, os dados que trouxeram para nós aqui. Gostaria de dizer também que eu atuo com as execuções fiscais, não só como advogado, mas uma entidade a nível nacional também, que é a Confederação Nacional de Municípios. E aqui talvez eu me sinta mais à vontade, né, com os nossos colegas, para poder colocar inclusive a minha opinião em relação a certos assuntos, mas e trazer talvez até uma ideia para o debate aqui, uma inovação em relação à possível cobrança administrativa, né, e fiscal, né, do ente público como um todo. Mas só para colocar alguns dos pontos que foram passados nas palestras, eu queria até de forma prática dizer o seguinte, que para municípios as questões de execução fiscal, nas cobranças, o problema é muito maior e a dificuldade é muito maior, né? Nós temos lá, sim, a maioria dos nossos contribuintes são pessoas físicas, diferente da Fazenda Nacional, até do Distrito Federal e de alguns estados, mas nós estamos nos vendo com uma verdadeira crise do processo de execução fiscal, mas eu vejo que não é só o processo em si, o processo é uma consequência de uma série de fatos, né, e que, até econômicos, sociológicos e da própria administração, que vai abarrotar o Poder Judiciário com diversas execuções fiscais. Né. Gostaria de dizer para vocês o seguinte, nós temos aqui um exemplo do município de Valparaíso, que eu acho que vai dar muita discussão também no Poder Judiciário, para trazer uma inovação. Ao invés de nós trazermos a execução fiscal no Poder Judiciário, né, nós estamos tendo uma inovação no sentido de, no município de Valparaíso, se não me engano, o CNJ está tendo aí um avanço nas questões de conciliatórias, né? Eu já coloquei, na verdade. Mas o município de Valparaíso pegou um projeto que eles pegaram para o CNJ e implementaram a questão da conciliação, que não é nova, mas tem procedimentos novos. A conciliação no Poder Judiciário dos tributos municipais. E que eu acho que vai trazer muita inovação aqui, porque o que eles estão querendo fazer é o seguinte: ao cobrar para o contribuinte, né, eles realizam, para fazer um parcelamento, por exemplo, uma confissão de dívida com homologatório perante o juiz. Essa confissão de dívida, no entendimento do procurador e principalmente do município,
traria, né, a possibilidade de execução de sentença, né, tendo visto um acordo realizado com o moratório pelo juiz. Deixaria aqui a execução fiscal totalmente simultânea. Eles estão lá com o estoque da dívida de 47 milhões para ser executado. E a crise que eu falei não se dá, eu acho, só pela questão da execução fiscal. Por exemplo, nesse município eles tinham 4 a 5 anos sem cobrança. Tá? Sem cobrança tanto administrativa quanto judicial. E a partir de agora, eles vão realizar de um método diferente, que eu também não sei o que o Poder Judiciário vai interpretar em relação a isso, mas que eu gostaria de trazer para os colegas e agregar também no debate, porque eu acho que é bem importante essas alternativas que se dá para a cobrança do crédito público. Né? Tendo em vista que a crise dita de 12 anos, pelo menos de uns 3 anos do processo de execução fiscal, se dá porque o ente público que está cobrando o seu crédito não tem nem o seu CPF, às vezes, do contribuinte. Então, ao passo que um particular, uma instituição financeira, além de ter o CPF, cobra de uma maneira muito mais otimizada. Né? Então, são caminhos que vão se importando. Mas para trazer aos colegas, principalmente essa questão de cobrança de título judicial, né, lastreada por um acordo feito perante o juízo. É muito comum nós termos os parcelamentos, né, mas dessa inovação, é a primeira vez que eu vejo no Brasil, eu não sei se os colegas têm ciência disso, ou se têm ciência desse tipo de procedimento. E vejo que seria bem interessante nós começarmos também a debater sobre isso, para podermos subsidiar perante o Poder Judiciário em defesa, inclusive, né, do contribuinte, e aqui falando agora como advogado. Muito obrigado, agradeço ao Dr. Wesley. E passo a palavra ao Dr. Eduardo, para falar dessa questão das cobranças judicial. Agradeço a participação do colega, Dr. Wesley. De fato, é uma postura extremamente inovadora. Desconheço outras situações que tenham partido para um acordo judicial, uma homologação judicial. O que a gente tem visto é que a jurisprudência tem afastado a necessidade de inscrição de dívida ativa após uma condenação judicial, aí independentemente de ser um crédito tributário, poderia ser um crédito não tributário. Mas a regulamentação dessa possibilidade, creio eu que ainda não veio e poderia ser tratada na questão muito bem trabalhada pela própria Justiça Geral Nacional, em alguns estudos sobre o assunto, da transação tributária, que é um modelo, um instrumento que nunca foi utilizado efetivamente no processo brasileiro. Que hoje, o que se percebe daqueles operadores jurídicos da área fiscal, que da parte da Fazenda Pública existe uma resistência muito grande, né, e um receio muito grande de partir para, seja para reconhecer, por exemplo, uma prescrição, o que eu diga de uma transação tributária. Então, vejo isso muito na atividade das procuradorias, e aí tem que se fazer uma meia-culpa, que aquele procurador que pega um processo e se depara com uma dívida que ele constata estar prescrita, dificilmente ele vai reconhecer ali. É bem provável que ele passe para frente, né? Como diz na linguagem mais do cotidiano. Ninguém quer assumir essa responsabilidade. Então, seria, de certa forma, muito inovador a gente começar a possibilitar, no âmbito das procuradorias, essa homologação judicial de acordos e execuções propostas a partir de uma transação tributária. Precisa remodelar isso. O que tem se visto no modelo de cobrança da dívida tributária é mais nas contribuições previdenciárias, né? Aí existe uma certa possibilidade, uma certa margem, uma flexibilização maior quando envolve questão de contribuições previdenciárias. Mas ainda é uma questão muito tormentosa e ainda indefinida no sistema tributário brasileiro, que reclama, sim, um debate aprofundado, mas desconheço na legislação permissão para que se possa fazer esse modelo de transação tributária como o senhor delimitou aí. Cláudia? Então, eu só gostaria até de noticiar que esse foi um debate que há cerca de
4, 5 anos, ocorreu muito intensamente na Procuradoria, porque o ministro Adams, hoje advogado-geral, na época que era procurador-geral, ele propôs uma lei, chamada Lei de Transação. Houve, por parte dos procuradores e por parte dos fiscais, eu lembro que os auditores do sindicato, o sindicato é um sindicato muito forte dos auditores, foi assim, frontalmente contra. Assim, como que nós estamos abrindo mão de créditos tributários? A época eu participei dessas discussões, por estar na administração central. Eu disse, vocês estão abrindo mão do que se a gente não recupera e o crédito vai acabar sendo prescrito porque a execução fiscal ficou ajuizada, ficou arquivada por mais de 5 anos pelo artigo 40. A questão toda é que se coloca assim, bom, mas não há uma transação porque só o ente público abre mão de parte do que ele teria para receber. E aí, e também uma discussão que para mim beirava o absurdo, mas assim, mas como você vai deixar na mão do procurador decidir com quem ele vai transacionar ou não? É evidente que a proposta que se tinha, ela previa uma série de parâmetros para que essa negociação ocorresse, com talvez exoneração do contribuinte, de eventuais multas punitivas mais altas, de eventuais juros, inclusive, assim, tentando recuperar alguma forma e com alguma vantagem o crédito tributário, que com certeza seria maior que os 2% que a gente consegue hoje. Mas houve, como eu disse, assim, muita alegação de inconstitucionalidade, tendo em vista aquele postulado básico que nós trabalhamos com bens indisponíveis. Então, o dinheiro desses tributos é dinheiro público, é um bem indisponível. Isso é uma questão que tem que ser revisitada pela doutrina, tem que ser revisitada na ideia de Estado brasileiro, o Brasil tem que pensar isso. E só falando, só para fazer a observação dentro do que o Eduardo falou, com relação à penhora administrativa, que é uma ideia já posta nos vários projetos da Lei de Execução Fiscal, nos Estados Unidos, a penhora e a cobrança, não só do fisco, mas a cobrança dos particulares é feita administrativamente, é feita pelos particulares, é feita de forma particular. Então, há essa possibilidade. Aqui, se opõe sempre, não, mas o acesso ao judiciário tem foro constitucional. A ideia não é você, não deve ser obstar o acesso ao judiciário, mas sim você adiar esse acesso ao judiciário para se discutir se houve abuso, se houve algum tipo, se realmente a constrição não está dentro dos parâmetros legais. Então, mais ou menos essa ideia dos projetos. Bem, tem mais alguma pergunta a fazer? Doutora? Pela doutora, depois eu passo em seguida por aí. Doutora, fica à vontade. Boa noite a todos. Parabenizo a Comissão de Assuntos Legislativos, a pessoa do doutor Domênico, também parabenizo a doutora Cláudia e o doutor Eduardo. Bom, meu nome é Ariane, eu sou advogada, e fazer aqui algumas provocações só para que nós tenhamos duas mãos sobre esse mesmo tema. O doutor Eduardo, ele pontuou, eu acho que isso é um problema a ser enfrentado, que muitas vezes os contribuintes ajuizam uma série de ações e que essas ações elas levam a uma oneração do judiciário. No entanto, nós temos várias vezes, a declaração de inconstitucionalidade desses tributos, ou seja, o julgamento procedente dessas ações. Então, talvez não fosse o caso de nomear como uma oneração indevida ao ajuizamento de ações, porque muitas vezes essas ações são exitosas. Uma segunda colocação é que se nós estamos, se a ideia, e muito louvável, é de atribuir uma maior eficácia ao credor Estado, então fazer com que o Estado tenha o seu crédito no menor
espaço de tempo possível e da forma menos onerosa possível, eu pergunto, enfim, aos palestrantes, como ficará, se há alguma proposta de encurtamento das ações de repetição de indébito e as declarações de inconstitucionalidade de tributos. Se o que o contribuinte pagou e o Supremo declarou inconstitucionalidade, se o que ele pagou no período anterior também vai ser dado esse mesmo tratamento, essa mesma eficácia, essa mesma rapidez com que se pretende dar a satisfação do crédito público. Doutora Cláudia, quer responder? Depois eu passo do Eu posso fazer considerações. Com relação ao primeiro item, ao primeiro ponto, nós estamos falando de execuções fiscais. Quando o crédito é inscrito em dívida ativa, normalmente já houve discussão em sede anulatória, então a eventual declaração de inconstitucionalidade do crédito já foi numa fase anterior. Então, na verdade, eu acho que não se questiona que o direito do contribuinte realmente se opor à sanha arrecadatória do juiz, para usar as palavras do ministro Celso de Mello. Mas, a partir do momento que você tem um crédito líquido certo, e há uma presunção de que os tributos são devidos, é muito mais justo, eu acho que diz mais que a justiça fiscal, se todos honrem os seus tributos. Aí, a partir daí, então, assim, se você tem uma cobrança séria do tributo, e segundo os dados trazidos pelo Dr. Eduardo, mais de 70% da Justiça Federal acaba sendo atravancada pelas execuções fiscais. Nós vemos São Paulo, são 13, 14, sei lá quantas varas, só trabalhando com execuções fiscais, os juízes odeiam, é um negócio, uma coisa enlouquecedora. Eu trabalhei lá, assim, eu tinha com vistas abertas para mim 10 mil execuções fiscais para eu falar, assim, um prazo correndo, assim, não funciona. Eu acho que assim, você tendo um mecanismo, e um mecanismo que viabilize, que racionalize e que tire do judiciário essa parte da cobrança, realmente vai possibilitar que o judiciário julgue com mais celeridade os demais casos e os casos que realmente são importantes. Assim, já há, hoje nós temos aquele de repressão geral, já se procurou racionalizar essas questões. Até uma boa notícia para quem é advogado contribuinte. O ministro Ricardo Lewandowski é um ministro que tem essa consciência assim, que julgar temas tributários baixa muitos processos lá nas instâncias ordinárias. Então, toda semana ele tem julgado 2, 3 temas de repercussão geral. Nós estamos trabalhando loucamente, mas para defender o interesse que é de todos nós, afinal, e que é interesse também da administração que seja pacificada a jurisprudência. Até talvez valesse a pena, num período em que nenhum de nós aqui éramos nascidos, que se tinha uma inflação galopante, que o poder da moeda se perdia. Hoje os créditos, os depósitos judiciais são todos remunerados pela Selic, a devolução do indébito é feita pela Selic, então é caro também para o Estado, não vale mais a pena você procrastinar uma decisão judicial. Então a demora, 10 anos, 15 anos, como o Supremo demora para declarar, para tirar uma norma do mundo jurídico, ela causa uma insegurança que nós temos essa consciência também. A Procuradoria também quer que esse prazo diminua. Não sei se contribuir para o debate. Eu vou adiantando a hora, eu vou encerrar as perguntas, fazer só a oportunidade do Dr. Rafael, que tinha se inscrevido. Dr. Rafael. Boa noite a todos, primeiramente. Queria parabenizar a Comissão de Estudos Legislativos pelo excelente evento, por dar esses 2 palestrantes aí do mais gabarito, dos quais os 2 posso dizer que sou amigo dos 2. Né? E eu queria fazer uma provocação aqui sobre esse tema que muito me interessa, que é a execução. Principalmente a execução fiscal, que é o que eu trabalho também lá na Procuradoria da Fazenda. Em alguns países, eu vejo que alguns sistemas têm evoluído para instituir um sistema chamado, uma carreira chamada agente de execução, que é uma ideia de privatizar o processo civil
outorgando essas funções que seriam do juiz de tocar uma execução para um agente privado. Alguns países é um agente exclusivamente privado, em outros países é uma carreira do Estado, mas que não tem nenhuma vinculação com o Poder Judiciário. Eu queria saber dos dois a opinião sobre se esses sistemas, caso adotado aqui no Brasil, o que vocês verificam? Será que seria bem vantajoso aqui? Seria pior? Essa ideia de privatizar o processo civil aqui no Brasil e outorgando essa função de tocar a execução nem ao Judiciário, nem ao Poder Executivo. Vai ser um agente privado que tocaria a execução. Vocês acham que isso teria condições de acontecer aqui? E se houver, seria um instituto vantajoso ou não? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu vou, excepcionalmente, passar para os dois, vou pedir que seja breve, para a questão da hora. Obrigado pelas palavras, doutor Rafael, e também compartilho do mesmo sentimento aí de amizade, a gente sabe, trabalhando juntos, né, na própria Lei Geral da Fazenda Nacional. Não me lembro se a Cláudia chegou a ser muito chefe, acho que não, saí antes, né? Me lembrei antes, é bravo, né? Era muito bravo. Não, foi. Chefe muito bravo. Então, nessa perspectiva, Rafael, acredito que já existe no Brasil uma discussão a respeito do tema, seja pela questão da terceirização da cobrança da dívida ativa, né, ou também confundida por alguns a securitização da dívida ativa, que são institutos diferentes, mas que têm provocado já um embate muito grande e, inclusive, sob objeto de ação direta de constitucionalidade, que está posta no Supremo de uma resolução do Senado que permite essa terceirização de cobrança da dívida ativa. Quando eu fui chefe na Procuradoria Fiscal, cheguei a visitar alguns modelos aqui implantados para alguns municípios, enfim, no Brasil. Percebi que aqueles municípios, principalmente, que não têm aquele aparato administrativo já esgotado, eles promoveram diversas mudanças. E como não passa muito pelo crivo de talvez de uma fiscalização ou de uma discussão maior por parte da sociedade civil e dos advogados, terminou que esse modelo vem dando um resultado extremamente satisfatório, no qual a cobrança é feita por um agente financeiro, um banco, enfim, numa espécie de terceirização mesmo da cobrança derivativa. Então, para idealizar como funciona mais ou menos, é como um call center. Então, é numa sala onde a gente tem diversos funcionários e ele vai vendo aquelas pessoas que vão já vencendo o prazo do pagamento de tributo e esses funcionários vão acionando e ligando para as pessoas como um call center e promovendo a cobrança administrativa de forma mais próxima do contribuinte. E para se chegar numa execução, eles realmente passam por uma cobrança severa, né, nos moldes de um banco, um protesto, instituição, Serasa e sector, enfim. Então são modelos que podem ser aplicados no Brasil, mas hoje existe uma resistência muito grande, principalmente porque a judicialização das demandas é uma evidência. Então isso a gente tem que realmente debater com mais profundidade e acredito que um debate mais aprofundado pode avançar num modelo a médio e longo prazo no sistema brasileiro. Doutora Cláudia, suas breves considerações. Só lembrando que a própria PGFN já adotou o protesto, né, das execuções fiscais. E aí, a gente queria, pena que o tempo não dá para a gente se alongar. Mas o doutor Rafael, testemunha disso, há um cuidado muito maior com o crédito que é mandado a protesto. Porque a inscrição em dívida ativa ela é feita com a declaração do contribuinte, a Receita tenta cobrar administrativamente, né, mandando que a Tietal não consegue, manda a Procuradoria, é o computador que faz. Erros, então existem muitas inconsistências. Aquele trabalho que o procurador da Fazenda deveria fazer pela Lei 6.630, que é verificar a legalidade mesmo e que atribui a presunção de liquidez e certeza à certidão de dívida ativa, ele é muito diminuído. Ele é feito nos grandes devedores, né, de uma maneira até a posteriori da inscrição, e é feito nesses casos
E nesses casos do protesto, a recuperação desses títulos protestados, dessas CDAs protestadas, já beirou, se eu não estou enganada, cerca de 30%. Só que realmente essa questão do protesto também está posta no Supremo. Há toda a questão da litigiosidade nessa área tributária, que é muito, muito grande no Brasil. Eu acho que vai demorar uma geração de amadurecimento das instituições. Nós saímos há muito pouco tempo do período autoritário, nós temos uma Constituição recente, nós temos... nós passamos por vários planos econômicos, tem uma tributação muito assim, não, vamos fazer, vamos arrecadar. Então, eu acho que vai depender, e eu, em princípio, não sou contra, mas eu tenho as minhas reservas por causa disso, porque vai depender de você ter um período de segurança jurídica maior para que os contribuintes... Para que realmente o contribuinte americano, ele recebe, a pessoa do imposto de renda, ele quase morre, ele tem medo. Eu li um artigo que ele é o agente público, né, que tem mais poder e que as pessoas têm mais medo do que o guarda de trânsito, do que o delegado de polícia, é o agente do imposto de renda. Mas porque ele sabe que aquele tributo é devido. Então, no Brasil, nós viemos de uma tradição de inconstitucionalidades que hoje já se reverte, já se tem uma... Assim, já não, a questão já... Tanto que hoje em dia, a doutora Ariane, que é de um dos vários escritórios tributaristas desse país, sabe assim, que não existem grandes teses tributárias, eles ganham dinheiro lá no cara. Mas, então, assim, eu acho que vai depender dessa consolidação dessas garantias, que o contribuinte também se sinta seguro que aquele tributo realmente é devido, e a partir daí para se passar uma discussão se pode, se o Estado pode fazer isso diretamente, ou se ele vai privatizar essa cobrança, vai delegar para alguém. Então, acho que não, nesse momento não dá para se... É uma discussão muito que se inicia. Eu acho que não dá para emitir opinião nenhuma, se eu sou a favor ou contra. Eu tenho assim, muitas reservas ainda, prefiro me manter calada. Eu quero agradecer, doutora Cláudia, por ter aceitado o nosso convite, por ter dedicado o seu tempo aqui a nos ajudar a compreender melhor essa questão da execução fiscal. Muito obrigado. Quero agradecer também ao doutor Eduardo Muniz, que se preparou e se dedicou para estar conosco essa noite. Agradeço a todos os membros de comissões, da nossa Comissão de Advocacia Pública do DF, da Comissão de Assuntos Legislativos, da Comissão de Assuntos Tributários, aos que ainda não são membros de comissão, faço um convite para que venham colaborar também com a OAB, venham participar das atividades da casa. Eu que até pouco tempo atrás também não participava da OAB e vejo hoje a importância desse trabalho que a OAB faz e conto com cada um de vocês para continuar fazendo. Então é um convite que eu deixo aos que ainda não são membros de comissão. Quero relembrar o convite que o nosso presidente Vanês fez há pouco. Amanhã um tema muito importante vai ser decidido pelo Tribunal de Justiça do DF, que afeta todos nós, que são as férias dos advogados. Amanhã o tribunal deve estender, espera-se, deve se aprovar esse requerimento, no sentido de que hajam essas férias no período de... Continua atual. Chamar nomes aleatórios, a pessoa que eu chamar poderia dizer um número de 1 a 40, não localizar